Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Caio Toledo novamente com vocês, continuando a aula sobre respeito a normas e regras. Hoje estou de vermelho, uma camiseta polo, barba por fazer, rala, que é uma coisa doida. Eu sou branco, pardo, olhos castanhos e estou muito feliz novamente em estar gravando essa aula e dividindo esse momento com vocês. Continuando esse tema, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão social, sobre regras, direitos e também sobre mercado de trabalho. Algumas partes da aula eu vou acabar me atentando aqui a alguma leitura, são alguns tópicos importantes que eu vou precisar trazer para vocês, coisas que até poderia passar para vocês o meu entendimento, mas eu acho que é importante vocês saberem na íntegra o que resguarda e onde está esse acesso a direitos. Quando a gente pensa na questão da pessoa com deficiência, a gente precisa entender que diversas questões podem impactar para que essa dificuldade aconteça quando a pessoa com deficiência está ali em contato com algum serviço, com algum recurso. Então, quando a gente pensa no mercado de trabalho, a pessoa que chega para assumir uma vaga, normalmente aquela vaga de PCD, ela já tem um perfil que espera pouco daquela pessoa. Ou muitas vezes a gente já tem uma equipe naquele setor que dá conta do serviço. Então, se a gente colocar mais uma pessoa, mesmo que alguém tenha que parar para ajudar, para fazer isso, para fazer aquilo, a gente vai ter um bom fluxo do trabalho. E não é bem assim que deveria acontecer, né? A gente precisa entender que essa questão de associar a deficiência à incapacidade, ela está muito atrelada a uma sociedade que segregou a pessoa com deficiência, que não desenvolveu essa pessoa, que não propôs etapas do desenvolvimento natural. Quando eu falo natural, eu quero que vocês entendam que não estou pensando nos padrões ditos normais. Eu estou pensando no desenvolvimento daquela pessoa dentro dos padrões de desenvolvimento daquela pessoa. Então, não quer dizer que ela, assim como os ditos normais, tem que andar, correr, pular. Mas quer dizer que sempre esse desenvolvimento motor, ele está melhor do que ontem. Então, a gente consegue criar condições constantemente para que esse desenvolvimento aconteça. De uma forma ou de outra. Ah, cara, mas vai ter pessoas que nunca vão conseguir andar. Sim, talvez com as próprias pernas. Mas talvez com os recursos certos elas vão conseguir ter a sua mobilidade garantida, mesmo sem conseguir executar o movimento das pernas. Então o importante aqui não é se ela está ou não movimentando as pernas, e sim se ela está tendo autonomia para a sua locomoção, se ela está conseguindo ter acesso a um dos direitos básicos, que é o direito de ir e vir. Então a gente precisa entender que essas condições muitas vezes elas são construídas, conquistadas, porque nem sempre, assim como eu disse na aula anterior, a sociedade está pronta para aceitar e para mudar e para aprender com toda essa diversidade. Vamos pensar um pouquinho quando a gente tem lá a inclusão de uma pessoa com deficiência numa vaga nova na empresa. Eu vou deixar um link na aula de hoje para que vocês depois vejam um palestrante que tem uma deficiência visual e ele conta a historinha de um personagem e depois ele até conta em quem ele inspirou para criar esse personagem. E é muito interessante
que a sociedade ela transita, quando ela olha para a pessoa com deficiência, entre dois pontos. O primeiro momento, ai tadinho, tem uma pessoa com deficiência aqui na minha empresa e a gente ajuda ela e ela vem, socializa e para ela é super legal, uhul. E um segundo momento, quando a grande maioria das pessoas da empresa entende que aquela pessoa com deficiência visual ela é um monte de coisa além de uma pessoa com deficiência visual. Às vezes ela é esposo ou esposa, às vezes eles são pai ou mãe, muitas vezes são filhos e filhas, muitas vezes são pessoas que têm vida social, que praticam esportes. Então, no final da aula de hoje, vá até o link e se inspire um pouquinho na história dele. Eu acho que é um pouquinho nesse sentido que a gente precisa entender que a inclusão ela é importante também por isso. Também por aumentar a perspectiva dos ditos normais para o quanto a capacidade não está atrelado ao se eu ando ou se eu não ando, se eu enxergo ou se eu não enxergo, se eu escuto ou se eu não escuto. Então a gente precisa quebrar esses preconceitos. E isso só vai acontecer quando a gente começar a debater a deficiência de uma forma diferente, de uma forma que não coloque a lupa na dificuldade, e sim no quanto de potencialidade aquela pessoa pode atingir. Então, quando a gente pensa em sociedade, quando a gente pensa no dia a dia e quando a gente pensa em abrir os espaços da sociedade para essa diversidade, com certeza esses espaços não vão estar prontos. Mas com a abertura dessas portas que a gente vai entender o que é necessário fazer lá dentro para que aos poucos estejamos cada dia mais prontos para acolher todos nós, toda essa diversidade. Ah, Caio, mas eu vou entrar lá e vai ser ruim porque eu não vou ter isso, não vou ter aquilo. Tudo bem, desde que as pessoas lá dentro tenham a sensibilidade em entender as suas dificuldades e que isso possa causar um movimento de melhorar o ambiente, o seu sofrimento valeu a pena. O seu sofrimento causou uma mudança na sociedade, causou uma mudança naquele ambiente. Então, isso para mim faz todo sentido. Por quê? Porque normalmente mudar, quebrar regras enraizadas não é fácil. Você acha que foi fácil para a gente ter no São Paulo Fashion Week desse ano um modelo desfilando com uma bolsa de colonoscopia assim para fora, com uma blusa aberta, mostrando a sua fragilidade, mostrando a consequência de alguns problemas de saúde, o que muitas vezes sempre foi visto como algo ruim. Não mostre as suas fraquezas. A deficiência é a sua fraqueza, não mostre a sua fraqueza. Não, precisamos não só mostrar as nossas fraquezas, como nos orgulhar delas. Porque são essas fraquezas que nos fazem, num contraponto, sermos muito fortes. Esse é o nosso diferencial. Então é a partir desse momento que a gente entende essas questões que a gente está mais próximo de valorizar tudo de bom que a gente tem. Então, se a gente for julgar um macaco pela sua habilidade em nadar, ele é extremamente inapto. Mas se a gente for pegar um peixe e comparar, olhando a questão da natação, nosso peixe ele destoa. Mas são ambientes totalmente diferentes que eles vivem e que requerem, que demandam essas habilidades distintas. Então quer dizer que às vezes um ambiente não está pronto para as suas habilidades, para as suas necessidades. Mas talvez tenha outros tantos ambientes que favoreçam muito mais as suas potencialidades do que dê uma ênfase, coloque uma lupa nas suas dificuldades.
Então a gente precisa entender que assegurar esses direitos, assegurar esses recursos, esses acessos, saúde, educação, enfim, poderia aqui elencar diversas questões, é muito importante. Mas pura e simplesmente assegurar isso é sinal de que isso vai acontecer? Não, não é. Mas vocês todos estarem aqui nesse curso hoje, querendo amanhã ou depois serem melhores do que ontem e mostrar para a sociedade, assim como para vocês, que vocês são capazes, isso sim tem um poder muito grande. Porque a gente não está lá pegando o microfone e falando: a gente tem que melhorar a visibilidade da sociedade para as pessoas com deficiências. A gente está colocando pessoas com deficiência para quebrar esse preconceito. Porque quando a gente coloca alguém lá e que vira um super-herói, porque normalmente a gente vê uma pessoa com deficiência como um coitadinho, e aquele coitadinho faz um monte de coisa, mais, inclusive, às vezes, melhor do que eu, como assim? Ele é um super-herói, ele é uma super pessoa. Não, ele não é uma super pessoa. Então a gente precisa nem enaltecer demais e nem desvalorizar demais. A gente precisa começar a dar condições para que as pessoas desenvolvam e para que essa diversidade desenvolva um ambiente onde outras tantas pessoas ainda não estavam preparadas para olhar para a deficiência de uma forma mais positiva. Mas em contato com essa deficiência, em contato com a produtividade que advém daquela pessoa bem adaptada, de uma empresa que faz um trabalho de inclusão, de uma empresa que explica para os funcionários que estão acolhendo a pessoa com deficiência quem é aquela pessoa, quais são as suas dificuldades, quais seriam os momentos naquela vaga que ela teria mais dificuldades, que talvez ela precisasse de um apoio maior, qual que ela teria mais facilidade, que a equipe poderia deixar ela um pouco com mais autonomia, errar um pouco mais, testar um pouco mais. Será que a gente vai chegar nisso ainda? No momento onde a gente vai olhar para essas questões da diversidade? Enaltecer isso? É importante a gente pensar nisso e eu vou dar um exemplo do porquê. Tem um pai, muitos aqui no curso são familiares de pessoas com deficiência, né? E acredito que no exemplo desse pai, muitos de vocês vão se ver contemplados, representados. Lá na Holanda, um pai de uma criança com autismo, na verdade de 3 crianças com autismo, ele era um executivo de sucesso. Até que os filhos ficaram adolescentes e começaram a buscar o seu desenvolvimento, começaram a tentar espaços no mundo do trabalho para começar a criar sua autonomia, criar sua independência. Por quê? Porque não só na Holanda, aqui no Brasil, como em outros muitos lugares do mundo, o trabalho ele está associado a tudo isso, a independência, a autonomia, a qualidade de vida, a você se sentir útil na sociedade. Então, muitas vezes, quando alguém te pergunta quem é você, a primeira coisa que muitas pessoas respondem é o que faz, qual o trabalho. Então, o trabalho enobrece o ser humano e sempre disseram isso. Então, quando a gente nega o trabalho a alguém, seja essa pessoa com deficiência ou não, a gente está tirando a possibilidade dessa pessoa se sentir útil para a sociedade, se sentir alguém relevante para o processo social. Então a gente precisa ter essa consciência no processo. Então o trabalho ele é de fato muito importante. Então esse pai, com aquele desafio, os filhos começaram a conseguir alguns trabalhos como lavador de carro, mais manuais, vamos dizer assim, que era o espaço onde os empregadores achavam que eles eram capazes de executar algumas funções. Foi então que o pai começou a se questionar, falou, não, isso aqui está errado.
e começou a criar um espaço potencializador para os filhos trabalharem. Eles adoravam mexer com o computador e ele criou um programa de computador que faz análise de outros programas. Então ele acha erro em programas de computador. A empresa dele foi fundada porque os filhos tinham uma habilidade que no mercado de computadores era muito escassa, que era de achar falhas em processos, softwares, tecnologias. E eles eram autistas com alto grau de comprometimento, o que automaticamente aumenta o seu nível de foco. Então eles têm muito mais habilidade para achar pequenas falhas, o que passa aos olhos de muitas pessoas ditas normais. Ah, Caio, mas eles são autistas. Sim, eles são autistas e com várias dificuldades por conta do autismo, mas com vários diferenciais. Um deles é esse: eles têm uma alta capacidade de foco e uma alta capacidade de achar falhas, pequenos processos errôneos dentro de algo muito maior. O pai, utilizando disso, criou uma metodologia que testava softwares, que testava tecnologias e que achava essas falhas. E ele começou a entender que para rodar aquele programa que ele criou, ou era autistas tão severos quanto o filho dele, que ele teria que buscar, porque começou a aumentar tanto a demanda da empresa que não mais só os 3 filhos estavam empregados. Chegou no momento que eles tinham mais de 15 funcionários, todos com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Por quê? Porque era uma das condições básicas para que a pessoa conseguisse rodar o programa. O que aconteceu? Hoje a empresa não é mais do pai desses 3 autistas. Ela foi incorporada por uma grande empresa, mas uma das coisas que essa grande empresa quis foi a contratação junto com a compra da empresa do diretor, que era o pai dos meninos. Porque eles falaram assim: a gente quer a metodologia, mas a gente não consegue interagir da forma como você faz com essas pessoas que produzem algo que a gente precisa. Então a gente não só precisa da sua empresa, mas a gente precisa do seu serviço para continuar fazendo com que essa empresa preste esse serviço e aumente a prestação de serviço. Será que se esse pai chegasse para essa empresa quando ele tinha uma ideia para empregar os 3 filhos, ele conseguiria um parceiro para essa ideia? Com certeza não. Com certeza ele precisou quebrar uma regra, ele precisou largar o emprego, ele precisou ir contra algumas normas que diziam que pessoas com aquela condição do filho dele está limitado a alguns tipos de vagas no mundo do trabalho. Ele precisou confrontar tudo isso. Ele precisou criar uma nova regra. Ele criou um programa que a regra é básica. Apenas autistas com alto grau de comprometimento têm algumas potencialidades que favorecem a execução do trabalho. Então, de uma dificuldade do que seria visto como um problema para a grande maioria das pessoas, ele viu como um diferencial. Então é nesse sentido que a gente precisa entender a importância desse debate que é a inclusão, a importância da gente quebrar esses padrões que foi pré-estabelecidos de que alguns são mais capazes do que outros. Sim, alguns estão mais dentro do padrão, outros estão mais fora. Mas se a gente até ontem não conhecia quem estava fora do padrão, isso não quer dizer que ele é ruim ou que ele é bom. Isso quer dizer, muitas vezes, que ele está fora daquilo que foi considerado padrão um dia. Mas agora vamos pensar. A educação passa por mudanças muito significativas. Então, muitos professores que fugiam o padrão há muito pouco tempo atrás, agora podem ser professores
que vão estar mais dentro do padrão necessário para as mudanças da educação. Então a gente precisa entender que esses padrões, essas regras, elas oscilam conforme o momento. E em algum momento, as pessoas com deficiência foram segregadas. Agora, estamos começando a conquistar um espaço. Amanhã ou depois, vamos conseguir mostrar efetividade no processo produtivo dessas pessoas. E conforme tudo isso for acontecendo, a gente consegue ir quebrando algumas regras pré-estabelecidas enquanto sociedade. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Porque muitas pessoas com deficiência ainda vão se sentir angustiadas dentro de muitas empresas para que esse processo aconteça, para que a sociedade desenvolva, para que as coisas de fato se intensifiquem no sentido de sermos mais empáticos, de respeitarmos a diferença, de sermos mais inclusivos. Até muito pouco tempo atrás, ser ou não inclusivo, tudo bem. Hoje em dia, eu acredito que não dá mais só para a gente gostar da inclusão. A gente precisa constantemente movimentar a favor da inclusão. Ah, Caio, mas eu não sei como eu posso ajudar. Todos nós podemos ajudar de diversas formas. Posso te dar um exemplo? Muitos de vocês já encontraram com alguma pessoa com deficiência. Às vezes, aquele lugar que você está e a pessoa chegou não tem acessibilidade. Você não precisa ir lá no dono do estabelecimento e falar: o seu ambiente não tem acessibilidade, a pessoa não está conseguindo entrar. Você pode ter uma atitude inclusiva de ir lá e perguntar para a pessoa: você precisa de ajuda para entrar? Se duas pessoas se mobilizarem, pode ter um degrau. Se duas pessoas se mobilizarem a ter essa sensibilidade, a mudar as suas atitudes, a contribuir com esse processo, a inclusão ela pode estar muito mais próxima de acontecer e não necessariamente estar relacionada a uma rampa ou não. Sim, tem a necessidade da inclusão arquitetônica? Sim, tem. E é uma pena que a gente monta um projeto e depois que o projeto está pronto a gente fala assim: vamos fazer agora a acessibilidade desse prédio. A matemática não podia ser assim. Eu acho que a ideia da construção do projeto ela já tinha que vir junto com essa construção da necessidade da diversidade. Então eu já penso a ideia considerando todos esses pormenores. Automaticamente, eu não preciso criar uma escada com uma rampa. Às vezes, eu crio um recurso que não depende nem de ter escada. Porque eu já penso num recurso que ele é muito mais inclusivo desde o pontapé inicial. Eu não estou adaptando o projeto, eu estou construindo um projeto inclusivo. É muito interessante que esse tipo de situação tem até uma experiência muito bacana, que foi um relato de uma pessoa que eu tenho o prazer de conviver e que eu acho que como experiências se transformam em algo que impactam vidas e às vezes a gente não tem nem consciência. Uma pessoa X foi trabalhar numa empresa, essa pessoa X tem uma deficiência. E nessa empresa tinha vários colaboradores que até então não tinham nenhum contato com deficiência. Passou uns anos, essa pessoa X seguiu o seu caminho e saiu daquela empresa. Mas assim como muitas pessoas que transitam por empresas, deixou alguns amigos ali naquela empresa. Um desses amigos, muitos anos sem ver essa pessoa, mas carregando ele como uma pessoa querida, alguém que foi super significativo para os aprendizados que ele teve enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto desenvolvimento de atitudes. Levou para a vida essa amizade. Agora escuta esse relato. Essa pessoa que muitos anos sem ver, liga para a pessoa X e fala assim: querido, me passa algumas dicas de como seria uma casa
acessível para pessoas com deficiência visual, porque eu estou criando o projeto da minha casa e eu quero que a minha casa seja completamente acessível. Aí essa pessoa X fica super feliz, mas ao mesmo tempo fica se perguntando e acaba fazendo a pergunta para a pessoa: pô, mas você tem alguém com deficiência visual na família? Aí essa pessoa, de uma forma assim muito inesperada, responde que não. Mas que assim como ele tem essa pessoa X como um amigo e ele gostaria de receber na casa dele esse amigo quando ele for lá da melhor forma possível. Assim como ele gostaria de receber todas as outras pessoas que porventura ele vier a conhecer que tiver essa dificuldade com relação à deficiência visual, mas que na casa dele ele não vai ter um ambiente dificultoso para essas pessoas. Então esse tipo de empatia ele só foi possível a partir do momento que a gente teve, ou melhor, que essa pessoa teve um contato mais próximo com alguém que de fato experiencia essas necessidades. Muitas vezes a sociedade vai se ver pronta a criar estratégias a partir do momento que ela se vê confrontada por não ter os recursos. As leis muitas vezes são criadas nesse sentido. As pessoas têm uma necessidade, a gente precisa criar uma lei que sustente essa necessidade. Então a gente vai ter aí a questão, por exemplo, da inclusão de PCDs no mercado de trabalho. Isso acompanha um movimento crescente no mundo. No Brasil, esse movimento ele também vem crescendo e leis atuais acabam resguardando algumas questões muito importantes que a gente precisa levar em consideração quando é a inserção no mundo do trabalho. Então a gente vai ter o decreto 3.298, de 20/12/1999, dispondo sobre a reserva de vagas no mercado de trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência, que podem ser compreendidos como princípios dispositivos legais que asseguram o direito ao acesso ao mercado de trabalho às pessoas com deficiência. Então, garante então ao cidadão acesso a esse serviço, acesso a esse recurso, em poder trabalhar, em poder garantir o seu sustento e ser protagonista da sua própria história. No artigo 36 desse mesmo decreto, ele regulamenta a obrigatoriedade de algumas empresas privadas com 100 ou mais funcionários contratados. Então, a empresa que tiver mais de 100 funcionários, ela vai ter que ter 2% dos funcionários com alguma deficiência. A empresa que tiver de 100 a 200 funcionários, 3%. A empresa que está ali de 200 a 300 funcionários, 4%. De 200 a 500 funcionários, 4%. E acima de 500 funcionários, 5%. Então a gente vai ter aí uma porcentagem em responsabilidade que cada empresa vai ter que cumprir para a inclusão dessas pessoas com deficiência. Esse mesmo documento, no seu artigo 37, ele dispõe sobre a reserva de 5% das vagas em concursos públicos para PCD, assegurando o direito de se inscreverem em iguais condições dos demais candidatos, atendendo para tal a promoção de adequações físicas requeridas pelos candidatos com deficiência. Então, quando a gente pensa nas adaptações físicas, será que adaptações físicas só validam todas as deficiências? Será então que todas as pessoas com deficiência conseguiriam concorrer a uma vaga num concurso público em igualdade da grande maioria dos concurseiros? Será que essas pessoas com deficiência tiveram o mesmo acesso ao desenvolvimento durante a educação, ao desenvolvimento durante
acesso a esportes, acesso a outras formas de desenvolvimento de habilidades e competências na infância, na adolescência. Então são todas coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa um pouco a importância dessas cotas. Ah, Caio, muita gente não é a favor das cotas. Você é a favor das cotas? Sim, eu sou a favor das cotas. Até porque a cota iguala a condição de direito. Só que eu sou a favor da cota a partir do momento que a gente cria condições daquela cota virar um funcionário comum. Então, eu dou mais acesso à entrada, mas isso não quer dizer que eu não vou cobrar daquele funcionário o mesmo que eu cobro de outras pessoas. Não é porque a pessoa tem deficiência que eu tenho um profissional que eu não faço análise da produtividade daquele profissional. Muito pelo contrário. Assim como todos os outros profissionais, a gente tem que ver se aquele profissional está indo bem, o quanto ele não está indo bem, o quanto a empresa pode melhorar algumas questões para que a sua adaptação aconteça de forma mais satisfatória. Assim como acontece com outros profissionais, a gente vai fazer com a pessoa com deficiência também. Isso quer dizer que eu não vou mandá-lo embora? Claro que eu posso mandá-lo embora, não tem problema nenhum. Até porque, dependendo da situação, é até bom. Porque às vezes ele cometeu uma falha, que ele foi por descuido, foi por, enfim, infantilidade ou por imaturidade em alguns processos. E é nesses processos que a gente aprende e amanhã ou depois a gente é melhor, a gente não erra mais, porque a gente sofreu a perda de um trabalho ou disso ou daquilo. A gente não precisa nem falar de trabalho, a gente pode pensar num relacionamento. Ah, eu fiz algo ruim com alguma pessoa. Automaticamente isso pode ter dificultado a minha continuidade com aquela pessoa. Então a gente precisa ter esse entendimento da nossa responsabilidade. Não é porque a empresa me deu uma vaga que eu vou ficar ali encostado naquela empresa pro resto da vida, porque não está garantido. Não é isso que é inclusão. A inclusão, ela é a abertura da porta, criando condições para que a pessoa seja produtiva. Eu criei condições para que a pessoa seja produtiva, ela não foi produtiva porque ela não quis. Tchau, obrigado. A gente vai arrumar alguém que queira. Porque se eu estou dando todas as condições necessárias para que ela minimamente se adapte, por que ela não está se adaptando? Então, sim, a empresa precisa fazer o movimento para que a inclusão aconteça. Mas a pessoa com deficiência, ela precisa querer se colocar não no patamar de vítima, não no patamar de coitadinho, e sim no patamar de quem aproveita daquela oportunidade para mudar uma visibilidade social que hoje diz que vocês são incapazes. Eu posso bater na tecla de que vocês são capazes. A probabilidade de acreditarem em mim é muito baixa. Mas se eu ajudar vocês a mostrar que vocês são capazes, a probabilidade de não acreditarem na gente também é baixa. Porque aí não é o que a gente está falando, é o que vocês estão mostrando, é o que vocês estão provando. E quando a gente tem provas, quando a gente tem experiências visíveis, palpáveis, igual muitas empresas que a gente vai visitar e que a gente tem um discurso que parece ser contraditório, mas muitas empresas que já têm um processo de inclusão muito consistente acontecendo, sabe o que eles falam? As minhas pessoas com deficiência produzem mais que os ditos normais. Não que eu goste de ouvir isso, mas é uma realidade. E não é a primeira, não é a segunda, e eu já ouvi isso em outras situações, em outros anos, atuando com esse público. Inclusive em produções dentro de instituições segregadoras, que acolhem a pessoa com deficiência e que só trabalham com a pessoa com deficiência. E que comparam a produtividade dessas pessoas nesses ambientes e de ditos normais no chão da fábrica e vê que, dependendo, algumas pessoas com deficiência têm uma produção maior. Então, não é só a incapacidade que a gente tem que enaltecer.
A gente tem que criar as condições para que a deficiência tenha espaço, para que vocês possam mostrar que são capazes, para que vocês possam mostrar que são produtivos, para que vocês possam quebrar essa regra hoje que diz que pessoa com deficiência é igual a incapacidade. Não foi eu que disse. E pode ser que nem a sociedade, muitas pessoas dela, concorde. Mas hoje ainda é a máxima que a grande maioria das pessoas carrega. Por escolha? Não necessariamente. Por uma questão social que há muitos e muitos anos vem nos dizendo que é assim que tem que ser feito. Se não fosse assim, a gente não precisaria ter diversas leis que vêm tentando resguardar melhorias, mudanças, adaptações, novos processos para que as pessoas com deficiência tenham um desenvolvimento pleno. Então, essas questões elas são muito importantes para que a gente entenda que não só a inclusão na empresa, mas o acesso ao desenvolvimento pleno na infância. Como eu vou me tornar um adulto mais adaptável ao mundo do trabalho, por exemplo, se lá na infância as pessoas dizem assim: ah, não, ele é deficiente, deixa ele quietinho aí. Ah, não, ele não aprende muito bem, deixa ele quietinho aí. Ah, não, ele é muito lento para fazer essa atividade, deixa ele sem fazer essa atividade. Ah, não, ele não consegue fazer essa atividade, põe ele para pintar um desenho. Então a gente precisa começar a criar condições para que as pessoas melhorem a cada dia. E para que as pessoas tenham a consciência de que essas melhoras acontecendo, elas vão se ver cada dia mais motivadas a continuar nesse movimento que nunca para. Tanto da sociedade em transformar a sociedade em uma sociedade mais inclusiva, quanto das pessoas com deficiência em constantemente se desafiar, aumentando suas habilidades, melhorando as suas competências e diminuindo automaticamente as suas limitações frente a muitas problemáticas, inclusive, que não são de sua responsabilidade, não está relacionada à deficiência, e sim muitas vezes à sociedade. Então é muito importante a gente entender que essas alterações ela é significativa. Então vamos pensar no entrada na universidade. Os processos de entrada na universidade eles são muito padronizados. Será que vamos achar lá uma universidade que tem uma entrevista individualizada ali, tete a tete com alguns professores para entrar? Será que uma pessoa que tem alguma dificuldade social, ela ali naquele momento ali que ela está sendo avaliada, ela não pode ter alguns conflitos que ela não demonstra muito bem a sua habilidade e pode ser por isso que ela perdeu a vaga? Pode ser que ali naquele processo de memorização, que é importante decorar alguns tópicos para colocar na prova, uma pessoa que não tenha muito essa habilidade de memorização, ela vai ser colocada um pouco para baixo. Então a gente precisa ter consciência que esses processos de entrada a muitos serviços, de valorização ou de avaliação, por exemplo, então para entrar tem que fazer uma prova. Será que essa prova leva em consideração as necessidades, as diferenças da grande maioria das pessoas? Será que a gente tem esse tipo de avaliações diferentes para pessoas com necessidades diferentes? Então agora é muito comum a gente ver pessoas com dislexia, por exemplo, podendo hoje em dia ter auxílio de alguém ali na leitura, pessoas com alguns transtornos tendo auxílios tecnológicos disso ou daquilo. Estamos começando a abrir um pouco mais os nossos olhos enquanto sociedade para essas necessidades. Porque antes a gente falava assim, a criança não foi capaz de escrever aqui a resposta, é sinal que ela não sabe o que eu perguntei. Mentira! Às vezes ela não sabe escrever.
mas o que você perguntou, se você perguntar para ela, ela vai te verbalizar. Então, são formas da gente acessar o conhecimento da pessoa que não só avalia o quão bem ela escreve aquilo que ela sabe. Às vezes a gente pode criar uma condição dela verbalizar aquilo que ela sabe e automaticamente a gente falar, opa, ela sabe mais, inclusive, até às vezes, do que alguém que escreveu a resposta. Ela às vezes tem um senso crítico, porque ela coloca ali na fala dela um pouco o que ela acha daquilo que ela leu no livro. O outro escreve apenas o que leu no livro. Não coloca nem se concorda, se não concorda, o que acha disso tudo. Então a gente precisa entender que esses processos padronizados, categorizados que a gente foi criando, vai dificultando o desenvolvimento da diversidade. E a gente precisa quebrar um pouco todo esse processo para que a gente possa, enquanto sociedade, desenvolver pessoas. A educação criou-se um padrão de como educar. Ai, Caio, esse padrão mudou muito por conta da pandemia, de fato. E ele vai continuar mudando após a pandemia. E talvez muito mais rápido do que era anteriormente. Por quê? Porque é necessário essas mudanças. Algumas mudanças já eram necessárias e a gente ainda, enquanto sociedade, carregava um desconforto, mesmo sabendo que precisava, mas mas é muito difícil. A inclusão é uma realidade hoje, mas ela ainda é uma dificuldade muito grande para a grande maioria das escolas. Não se tem um trabalho pensado em consonância entre escolas, por exemplo. Poderia, né? Um monte de escolas se junta para criar estudos, ideias e teorias de como melhor incluir. Seria incrível isso. Imagina, escolas públicas, escolas particulares e aquele monte de gente pensando em como podemos melhorar enquanto sociedade. Mas ainda a gente se contenta quando a gente vê poucas pessoas pensando em como podemos melhorar enquanto sociedade para um ou outro. Ainda é assim que estamos, nesse momento. Mas já estamos felizes, porque temos esse movimento pensando em um ou outro. Temos esse movimento do curso pensando em vários de vocês. Mas, de novo, o curso por si, ele não é nada. Se não tiver vocês, se vocês não entenderem a importância de vocês quererem esse desenvolvimento, de vocês engajarem com o conhecimento que a gente está trazendo, de vocês levarem esse conhecimento para mudar a vida de vocês, levarem essa pessoa nova que foi mudada por esse conhecimento para novos desafios. Ah, Caio, mas eu tenho um benefício aqui, eu gosto tanto do meu benefício, fico quietinho aqui. É a mesma coisa de um concurso público. Muitas vezes tem aquela pessoa que ele é super inteligente, uma pessoa incrível, brilhante, mas prestou um concurso, não, Caio, eu tenho aqui minha segurança, tenho aqui meu benefício, então por que eu vou perder ele? Só que a gente perde a oportunidade de continuar um movimento que não pode parar do nosso próprio desenvolvimento. Sair dessa zona de conforto, dessa zona onde coloca a gente ali falando assim, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tudo bem tá quando a gente está nesse movimento que não para e que a gente quer sempre melhorar. E a gente não quer melhorar porque a gente quer ser igual àquela pessoa que faz isso, aquilo, não. A gente quer melhorar porque a gente quer ser hoje melhor que ontem. Eu não estou te comparando a uma outra pessoa X ou Y que faz isso ou aquilo, não. Estou te comparando a você ontem. Como você está hoje? As coisas que você está aprendendo, as coisas que você está trazendo para a sua vida. Está impactando? Está mudando? Você está querendo ainda mais, mudar mais, melhorar ainda mais, aumentar a sua autonomia, aumentar a sua independência? Caio, mas ainda tem um monte de coisa que precisa ser feito sim. Ninguém aqui está falando que depois do curso vocês estão prontos para a vida. Não. Na verdade, a vida nos faz pronto para a vida. E é vivendo que a gente vai desenvolvendo habilidades para viver.
filosófico isso, né? Mas o que eu quero que vocês entendam que não tem uma receita. A gente não vai vir aqui e falar, aplica isso que sua vida está ganha, que seu serviço está garantido. Não. A gente precisa mostrar para vocês que a vida é essa complexidade toda. E que vocês, melhores hoje do que ontem, vão estar muito mais prontos para essa complexidade toda, que é viver. É complexo, mas é muito gratificante também. Porque hoje a gente pode não saber uma coisa, amanhã a gente pode aprender essa coisa. Depois de amanhã, a gente pode estar ensinando isso que ontem a gente tinha dificuldade para aprender. Então não dá para a gente saber o que vai ser amanhã. O que dá para saber é o quanto a gente se envolve para mudar o amanhã hoje. O que vai vir a gente não sabe. E se a gente plantar esse desenvolvimento, esse movimento positivo que está construindo algo, que está pensando em crescer, automaticamente o amanhã ele vem com vários ganhos. Então a aula de hoje eu quero que vocês fiquem um pouquinho com essa perspectiva de que é necessário sim melhorar as regras, as normas dos ambientes, super importante. Mas é necessário vocês, assim como nós, ajudar a sociedade a ter atitudes mais inclusivas. Isso só será possível com uma visibilidade maior de quem são as pessoas que possuem alguma deficiência. E não da deficiência. A gente não precisa dar visibilidade para a deficiência. A gente precisa dar visibilidade para as pessoas e para as potencialidades que essas pessoas têm. Então é isso, por aqui eu encerro a aula de hoje, espero que todos tenham gostado. E aí, você conhece alguém que teve uma atitude inclusiva com você e que você acha que aquela atitude foi super bacana e que você gostaria de compartilhar? Deixa nos comentários. Vai ser muito importante a gente ouvir relatos de vocês, de situações positivas que algumas pessoas possam ter impactado no dia a dia de vocês. Com certeza, ouvir esses relatos para a gente vai ser bem importante. Um abraço e até a próxima aula.